Olá, ouvintes Terror na Esquina, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Felipe Gomes e infelizmente eu tô sozinho hoje porque devido à correria do final de semana, que foi muito corrido, a gente acabou se atrapalhando no nosso horário de gravação. Na verdade, eu acabei me atrapalhando no horário de gravação e deixei passar sem querer, então, pra não deixar vocês sem episódio, vim aqui gravar sozinho pra vocês. Eu quero deixar o meu muito obrigado pra todo mundo que escuta a gente, que tá seguindo a gente nas nossas redes sociais, que tá mandando mensagem pra gente. Isso ajuda e motiva muito a gente. E não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, que é @terror na esquina, tanto no Insta quanto no Twitter. E também rola alguns vídeos do TikTok vez ou outro, sobrevivendo por aparelhos, né, junto com o YouTube. Mas é tudo Terror na Esquina. É só pesquisar que vocês vão achar Terror na Esquina. E ajuda a gente a aumentar a nossa seita, mandando para todos os seus amigos e inimigos e para tua avó que gosta daquela historinha de terror. Então, eu não vou demorar muito agora nos recadinhos e já vou partir pro episódio. A creepypasta de hoje vai ser das clássicas e vai ser double feature. Nós temos duas creepypastas clássicas e uma complementa a outra, porque é do mesmo universo. Ambas foram escritas pelo Snuff Bomb e ela foi postada lá no começo dos anos 2000 nos fóruns da internet, não sei te dizer qual, mas vocês já leram no título do episódio, né? Não tem como fazer suspense. Mas o episódio é sobre o Jack Risonho. Nos episódios anteriores eu me embananei muito falando Jeff Risonho, gente, me desculpem, é Jack Risonho. É tanto Jeff, que acaba embolando. É o Jeff the Killer, Jack Risonho e o Jack Sem Olho, Eyeless Jack. Mas o Jack Sem Olho, que é outra creepypasta clássica, fica para um outro episódio. E hoje a gente vai focar bastante no Jack Risonho. Pessoal, um recadinho antes de começar o episódio, lembrando que esse episódio precisa de um alerta gatilho fortíssimo. Contém cenas de tortura, de sangue, gore pra caramba, é pesadíssimo. Então se tu não tiver a fim de escutar esse tipo de conteúdo agora, se estiver passando por um momento mais sensível, fica na paz, escuta outros episódios, ou se você estiver no futuro, pula esse episódio, porque é pesadíssimo, beleza? Fica aqui meu recado e bora pro episódio. Eu vou começar o episódio contando pra vocês a origem de Jack Risonho. Ele que vai abrir esse universo de onde surgiu, quem é Jack Risonho. A primeira creepypasta é Jack Risonho, Laughing Jack. E posteriormente o Snuff Bomb criou a origem de Jack Risonho. Mas eu vou ler na ordem cronológica, que vai ajudar a fazer um pouco mais de sentido para vocês. E vai ficar um episódio bem completo. A origem de Jack Risonho. É véspera de Natal na nevada Londres de 1800, na Inglaterra. Em uma pequena casa na periferia da cidade, vivia um menino solitário de 7 anos, chamado Isaac. Isaac era uma criança triste, sem um amigo em seu nome. Enquanto a maioria das crianças passavam o tempo com as suas famílias e ansiavam para abrir os presentes que foram colocados com cuidado sobre a árvore de Natal, decorada, o pequeno Isaac passou essa noite mais sagrada sozinho, em seu quarto frio e empoeirado do sótão. Os pais de Isaac eram muito pobres. Sua mãe era uma mulher rigorosa, que ficava em casa e estudava Isaac. Seu pai trabalhava longas horas no porto de Londres para sustentar sua família.
embora grande parte dos seus ganhos fosse para comprar e consumir grandes quantidades de álcool no final de seu turno. Às vezes, ele chegava em casa bêbado. Ocasionalmente, isso se transformava em violência e ele espancava a mãe de Isaac selvagemente. Então, quando terminava, ele a forçava em uma raiva bêbada e sexual. Acontece que essa noite em particular foi uma dessas ocasiões. Isaac apenas permaneceu quieto, tremendo sob seus lençóis sujos até que os gritos e estrondos altos diminuíram. Uma vez que o pobre e assustado Isaac finalmente conseguisse adormecer, ele sonharia como seria ter um amigo para brincar. Então, talvez ele pudesse rir e ser feliz como as outras crianças de Londres. Felizmente, para o pequeno Isaac, a véspera de Natal marcou uma grande mudança. Quando sua solidão abismal chamou a atenção de um anjo da guarda, que então preparou um presente muito especial para o triste menino londrino. Quando o sol nasceu naquela manhã de Natal, Isaac abriu os olhos para encontrar uma estranha caixa de madeira ao pé da sua cama. Com os olhos arregalados de admiração, ele olhou para a caixa colorida feita à mão, perguntando-se quem a havia deixado ali. Ele não estava acostumado a receber presentes, principalmente brinquedos. Os brinquedinhos que Isaac tinha eram aqueles que ele havia encontrado abandonado na rua ou jogado na sarjeta. Isaac deslizou até o pé da sua cama, na frente da caixa misteriosa, e a pegou com as duas mãos. A caixa foi lindamente pintada em estilos coloridos, com entalhes e rostos de palhaços felizes. Havia uma etiqueta na caixa que dizia simplesmente "Para Isaac". No topo da caixa havia um texto gravado. Isaac apertou os olhos enquanto soava as palavras rindo, Jack, risonho. Ele fez uma pausa. Jack, risonho em uma caixa? Isaac já tinha ouvido falar de Jack numa caixa, mas nunca de um Jack risonho numa caixa. Sua mente girava com curiosidade quando ele agarrou a manivela de metal da caixa. Isaac ajustou a manivela e a música Pop Goes the Weasel tocou no ritmo dos giros da manivela. Quando a música chegou ao clímax, Isaac cantou junto com o verso final. Pop Goes the Weasel. Mas nada aconteceu. Isaac soltou um suspiro. Deve estar quebrado. Ele colocou a caixa de volta na beirada da cama e se arrastou em seu pequeno quarto empoeirado para sua cômoda, onde ele trocou sua roupa de dormir suja e em suas habituais roupas esfarrapadas. De repente, Isaac ouviu um barulho alto vindo da sua cama. Ele se virou para testemunhar a caixa de madeira tremendo violentamente. Então, sem aviso, a tampa da caixa se abriu e um desfile de fumaça colorida e confetes explodiu. Isaac esfregou os olhos em descrença do que estava vendo. Quando a fumaça se dissipou, lá estava o palhaço, alto, magro e multicolorido, com os cabelos ruivos brilhantes, nariz em forma de arco-íris e ombros emplumados que estavam sobre sua roupa de palhaço esfarrapada e colorida. O palhaço Technicolor abriu os braços e anunciou empolgado: vem todos, seja grande ou pequeno, para ver o melhor palhaço de todos. O primeiro, o único, Jack risonho na caixa." Os olhos de Isaac se iluminaram. Quem é você?" ele perguntou. O palhaço colorido desceu da cama e com um sorriso feliz ele disse: "Eu tô muito feliz que você perguntou. Eu sou o Jack Risonho, seu novo amigo, para a vida. Eu sou mágico, nunca me canso de tocar, sou um mago no acordeão. E me adapto e me desenvolvo com a sua própria personalidade em mudança. Ou seja, o que você gosta, eu gosto." Isaac olhou para o misterioso palhaço e gaguejou: "A gente é amigo?" Jack olhou para o garoto enquanto levantava uma sobrancelha. "Amigos? Nós somos melhores amigos. Eu fui criado especialmente para ser o seu amigo. Não tão imaginário, Isaac." O queixo de Isaac caiu. "Você sabe meu nome?"
Jack soltou uma risada caprichosa. Claro que eu sei seu nome. Eu sei tudo sobre você. Então, agora que as apresentações estão fora do caminho, você gosta de jogar Eu Espiono? Isaac sorriu de orelha a orelha. Sério? A gente pode brincar? Eu ia adorar. Eu não posso. Eu tenho que descer pra ver a minha mãe pra estudar em casa e fazer as tarefas. E seu sorriso se desvaneceu em um olhar de decepção. Jack colocou a mão no ombro de Isaac e com um sorriso caloroso ele disse: Tá tudo bem, eu vou estar te esperando por aqui quando você voltar. O sorriso de Isaac voltou quando ele olhou para seu novo amigo. Nesse momento, ele ouviu a voz estridente da sua mãe chamando do andar de baixo. Bom, eu tenho que ir. Eu vejo você depois de terminar, tá bom, Jack? Ele disse enquanto dirigia para a porta. Jack sorriu. Absolutamente, garoto. Isaac. Isaac olhou para Jack, que deu uma piscadela e disse: Você deveria usar esse sorriso com mais frequência. Combino com você. Isaac sorriu feliz quando se virou e saiu pela porta. Durante todo o dia, Isaac contou a sua mãe sobre o incrível palhaço colorido que saiu de uma caixa mágica que apareceu no pé da sua cama. Sua mãe, no entanto, não acreditou em uma palavra disso. Finalmente, ele convenceu ela a segui-lo até seu quarto para que ela pudesse ver Jack risonho por si mesmo. Eles subiram as escadas e Isaac abriu a porta do seu quarto. Viu, mãe? Ele tá... Isaac fez uma pausa enquanto examinava a sala que não continha nem o mágico palhaço dançante e nem a misteriosa caixa de madeira. A mãe de Isaac não achou graça. Ela deu a ele um olhar tão ameaçador que fez seus joelhos fraquejarem e seu estômago doente. Mãe, ele... Mas a mãe de Isaac deu um tapa rápido e forte em seu rosto. Seus olhos começaram a lacrimejar e seu lábio começou a tremer enquanto ele sentia que estava prestes a desmoronar. Sua criança insolente e estúpida. Como você ousa mentir pra mim dessa idiotice infantil? Quem gostaria de ser amigo de um verme inútil como você? Você vai ficar no seu quarto pro resto da noite e não vai ter janta pra você. Agora, o que você disse, seu desgraçado ingrato? Isaac conseguiu engolir o nó da garganta para murmurar uma resposta meio que Obrigado, senhora. Sua mãe olhou para ele por um momento antes de sair do quarto com desgosto. Isaac se ajoelhou, aterrando o rosto na lateral da cama. Rios de lágrimas escorriam pelas suas bochechas quando ele começou a chorar. O que tem de errado, garoto? Uma voz o chamou. Isaac olhou para a beirada da cama, onde Jack risonho estava lá, de repente, sentado do lado dele. Onde você estava? Isaac murmurou. Jack passou a mão pelo cabelo de Isaac para confortá-lo, quando ele respondeu suavemente: Eu estava me escondendo. Eu não posso deixar seus pais me verem. Caso contrário, eles não deixarão você brincar mais comigo. Isaac enxugou as lágrimas de seus olhos. Olha, garoto, me desculpa, eu tive que me esconder. Mas eu vou fazer as pazes com você, porque essa noite podemos jogar e nos divertir muito. Jack disse, sorrindo. Isaac olhou para o seu novo amigo, vibrante, e assentiu silenciosamente, enquanto um pequeno sorriso começou a se formar nos cantos de sua boca. Naquela noite, Jack, risonho e Isaac jogaram muitos jogos divertidos. Com um aceno de mão, Jack fez todas as soldas de estanho de Isaac ganharem vida e marcharem ao redor do quarto. Isaac ficou surpreso enquanto observava seus brinquedos se moverem pelo quarto por conta própria. Então, Jack, risonho e Isaac contaram histórias assustadoras de fantasmas um para o outro. Isaac perguntou a Jack se ele era um fantasma, mas Jack explicou que ele era mais uma entidade cósmica de certa forma. No final da noite, Jack enfiou a mão no bolso e tirou uma variedade de doces deliciosos. Isaac estava em êxtase quando colocou a primeira guloseima colorida na boca, pois era a primeira vez que provava algo tão doce. Estava agradavelmente quente e ensolarado em Londres naquele dia, que era uma raridade. Então, com a ajuda de um certo amigo não tão imaginário,
Isaac conseguiu terminar suas tarefas mais cedo e foi autorizado a sair e brincar um pouco. As coisas começaram de forma bastante simples. A dupla estava de volta atrás da casa brincando de piratas, enquanto Jack viu o gato do vizinho se esgueirando pelo seu jardim. Ah, nós temos um espião! Inimigos na proa de estibordo! Isaac gritou, cativado pela fantasia e imaginação. Ei, vou buscá-lo, Capitão Isaac! Exclamou Jack, em seu melhor sotaque de pirata. Ixi, não sei fazer sotaque de pirata. Ei, eu vou buscá-lo, Capitão Isaac! Acho que melhorou. O braço de Jack risonho percorreu toda a distância do jardim e agarrou o felino desavisado, que começou a lutar vigorosamente. Não deixe de fugir, Jack, ou eu farei você andar na tábua, Isaac antagonizou. O aperto de Jack no gato aumentou, e seus braços cresceram e se estenderam como cobras envolvendo o felino astuto, enquanto ele lutava pela preciosa vida. Os braços de Jack continuaram apertando o animal, tirando o ar de seus pulmões. Quando os olhos do querido animal de estimação começaram a saltar das órbitas, veio um estalo. Jack rapidamente soltou a criatura de suas mãos enquanto sua casca peluda sem vida batia no chão. Houve um momento de silêncio enquanto os dois observavam o cadáver, agora retorcido e mutilado do gato. O silêncio foi finalmente quebrado por uma gargalhada vinda de Isaac. Uau, acho que os gatos realmente não têm 7 vidas. Isaac exclamou quase em lágrimas nos olhos de tanto rir. Jack risonho começou a rir também. Assim, mas você não vai ter problema se sua mãe encontrar o gato do seu vizinho morto no jardim dela, né? E a risada de Isaac rapidamente diminuiu. Não, você tem razão. Eu vou jogar ele de volta no quintal do vizinho. Isaac entrou em pânico quando pegou uma pá próxima e pegou o cadáver do gato, que estava quebrado, e antes de arremessá-lo por cima da cerca, de volta para o quintal dos vizinhos. Eles rapidamente voltaram para dentro do quarto de Isaac. Cerca de 1 hora depois, veio o grito agudo da mãe de Isaac, gritando seu nome do andar de baixo. Nem Jack nem Isaac disseram uma palavra enquanto ele descia as escadas sozinhos para enfrentar qualquer destino horrível que estava vindo para ele. Jack podia ouvir muitos gritos no andar de baixo, mas não conseguia entender o que estava sendo dito. Depois de cerca de 30 minutos, Isaac, com lágrimas nos olhos, subiu as escadas de volta ao quarto. Nós vamos? Jack perguntou nervosamente. Isaac apenas olhou para o chão enquanto falava... Eu tentei dizer a eles que foi você que machucou o gato. Mas ela não acreditou em mim. Disse que você não é real. Jack franziu a testa, sabendo que isso tudo era culpa dele. Isaac usou sua manga para enxugar as lágrimas. Eu vou ser mandado para o internato. Eu vou hoje à noite. E você não pode vir comigo. O rosto de Jack risonho se transformou em choque. O quê? Eu não posso ir? Para onde eu não vou? Isaac não disse nada, mas apontou para a bela caixa colorida de onde seu amigo se originou. Lá? De volta? Mas eu não vou poder sair até que... Jack fez uma pausa. Isaac olhou para cima, vendo seu único amigo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Jack, eu prometo que eu vou voltar para você assim que eu puder. Jack olhou para a caixa, então de volta para Isaac. Eu vou estar esperando você aqui, garoto. E Jack abriu um largo sorriso, enquanto uma única lágrima escorria pelo seu rosto. Ele caminhou até a caixa e, com uma baforada de fumaça, foi sugado de volta, incapaz de se libertar até que se abrisse novamente. Naquela noite, Isaac foi mandado para um internato. Pela primeira vez, Jack, risonho, sentiu como era estar sozinho. Mesmo preso em sua caixa, Jack era capaz de ver as coisas acontecendo ao seu redor. Então, a cada dia, ele esperava que seu novo amigo voltasse, e a cada dia o quarto ficava mais velho e empoeirado. O único propósito de Jack risonho era ser o melhor amigo de Isaac para toda a vida, e agora ele tinha que esperar dia após dia, mês após mês,
para se reunir com seu amigo especial. Os pais de Isaac ainda moravam na sua casa, mas nunca foram ao quarto do andar de cima. A única vez que eles fizeram sua presença conhecida foi quando Jack os ouvia brigando. Ainda assim, a vida de Jack tornou-se de solidão a solidão e decepção. Com o passar dos anos, as cores vibrantes e brilhantes de Jack começaram a desvanecer-se em um borrão monocromático de vazio escuro como breu e vazio branco austero. 13 anos se passaram até a noite em que o pai de Isaac chegou em casa particularmente bêbado e começou a discutir com sua esposa, como de costume. As coisas aumentaram para a violência física mais uma vez, mas dessa vez ela não se levantou. O pai de Isaac havia espancado sua esposa até a morte e, ensanguentado, foi condenado à forca no dia seguinte. Com ambos os pais mortos, isso significava que Isaac, agora com 20 anos, herdou a velha casa empoeirada em que passou a primeira metade da sua infância. Jack risonho ficou bastante surpreso quando ouviu os passos de seu velho amigo subindo as escadas para o quarto no sótão, pela primeira vez em 13 anos, mas não foi o reencontro que Jack esperava. Isaac parecia diferente. Não só ele era mais velho, mas também parecia possuir esse estranho olhar sombrio em seu rosto. Ele não era mais o jovem esperançoso e curioso que Jack conheceu há tantos anos. Jack esperava ansiosamente que Isaac o libertasse da prisão em que esperou por tantos anos. Mas a caixa de Jack ainda estava lá, intocada e despercebida em uma prateleira, no canto do quarto com todas as outras bugigangas empoeiradas e indesejadas. Isaac havia se esquecido completamente de seu velho amigo, descartado como algum tipo de invenção da primeira infância. Surpreendentemente, isso fez Jack risonho sentir nada. Ele era oco. 13 anos de espera e decepção deixaram um palhaço monocromático vazio de tristeza e autopiedade. Jack permaneceu em sua caixa, sem cor e sem emoção. No dia seguinte, Isaac foi trabalhar como estofador, fazendo concertos de móveis para a boa gente de Londres. Jack esperou em seu cativeiro. Horas depois, um Isaac bêbado voltou para casa e tropeçou pelas escadas até seu quarto. Mas dessa vez ele tinha um amigo com ele. Na verdade, era uma amiga que Isaac tinha pego no bar mais cedo naquela noite. Ela era linda, com cabelos loiros e esvoaçantes, olhos azuis safira e um sorriso que poderia derreter corações. A atenção de Jack risonho foi atraída para a convidada de Isaac. Quem é esse? Um novo amigo? Por que Isaac precisa de novos amigos? Eu pensei que eu era o único amigo dele. Jack pensou consigo mesmo dentro de seu confinamento infernal. Isaac e sua amiga sentaram-se na cama e conversaram sobre a vida de Londres. E Isaac fez uma piada sobre o tempo e os dois riram. Jack risonho sibilou com inveja sobre a nova amiga de Isaac. Isaac e a garota se olharam profundamente nos olhos enquanto se inclinavam para um beijo, fechando os lábios, um redemoinho apaixonado de línguas na boca um do outro. Jack ficou perplexo com a estranha demonstração de afeto, pois nunca tinha visto um beijo antes. À medida que os beijos ficavam mais intensos, Isaac passou a mão pela coxa lisa da garota e subiu pelo vestido, mas seu convidado apenas afastou a mão. Isaac foi persistente, porém mais uma vez passou a mão ao longo da coxa lisa até a sua saia, dessa vez colocando a mão em sua roupa de baixo de seda. A mulher ficou muito descontente com os avanços sexuais de Isaac e empurrou Isaac para longe, antes de dar um forte tapa no seu rosto. Os olhos de Isaac escureceram quando ele olhou para a mulher. Sua paixão, uma vez bêbada, se transformou em raiva alimentada pela bebida. Puta estúpida! Isaac gritou enquanto ele socou o rosto da garota. Os olhos de Jack se arregalaram quando ele testemunhou as longas listras de líquido vermelho jorrando do nariz da garota. Que jogo é esse? Ele pensou. Seus olhos virgem para visões tão violentas. Isaac segurou firmemente o pulso da garota com uma mão enquanto rasgava sua calcinha com a outra. A menina aterrorizada tentou revidar, mas Isaac a estava dominando.
Ele acariciou rudemente seus seios antes de agarrar selvagamente seu cabelo e forçar sua língua na garganta da jovem soluçante, que respondeu mastigando o mais forte que podia a língua de Isaac. Jack observou com os olhos arregalados e curiosos enquanto seu velho amigo soltava sua nova companheira de brincadeiras e apertava sua boca enquanto ela se enchia de sangue quente e vermelho. A menina assustada caiu da cama e caiu no chão enquanto corria em direção à saída. Isaac rapidamente avançou e conseguiu pegar o seu brinquedo fugindo pela porta. Agarrou pela ponta do vestido. Alcançando para trás, ele empunhou um castiçal de chumbo na mesa da cabeceira ao lado dele e, com toda a sua força, golpeou a parte de trás da cabeça da jovem, que se abriu como melancia madura. O sangue espesso espirrou pela sala enquanto o corpo da garota convulsionava no chão por vários segundos, antes de ficar completamente imóvel. O sangue estava por toda parte. Algumas gotículas até conseguiram entrar na caixa de Jack Risonho, que estava gostando muito do show. Pela primeira vez, em 13 longos anos, um sorriso começou a surgir no rosto de Jack Risonho. E de repente, uma risada escapou de seus lábios frios, depois outra e outra, até que Jack estava gargalhando e uivando de tanto rir de dentro da sua caixa lacrada. Que jogo maravilhosamente fascinante, Jack pensou, enquanto observava o cabelo loiro dourado da garota imóvel ficar vermelho de sangue. Quando a adrenalina começou a diminuir, Isaac percebeu que tinha que se desfazer do corpo. Ele pegou o cadáver sem vida da garota e o jogou em cima da cama. Então ele saiu do quarto, fechando a porta atrás de si e trancando antes de sair de casa. Ele voltou quase um dia inteiro depois e voltou a entrar no quarto, trazendo consigo uma lata de lixo de metal e sua bolsa de ferramentas de estofado do trabalho. Ele então limpou tudo da mesa de madeira na parede oposta da porta, e então arrastou a cama como um cadáver ensanguentado para o outro meio do quarto. Isso não apenas deu Isaac para trabalhar, mas também deu a Jack Risonho um lugar na primeira fila para todo o espetáculo. Jack assistiu com um grande e imperecível sorriso enquanto Isaac jogava seu novo jogo com o cadáver sujo. Uma vez que Isaac estava pronto, ele começou a trabalhar. Primeiro, ele despejou o conteúdo de sua grande bolsa preta de ferramentas na mesa de trabalho atrás dele. Uma variedade de facas, martelos, alicates e outras ferramentas estava agora à sua frente. Sua primeira escolha foi uma faca de estofamento curvada, que ele usou para esfolar cuidadosamente o corpo. Essa pele foi então colocada em prateleiras para ser esticada e transformada em couro. Uma vez que isso foi colocado no lugar, Isaac usou um grande serrote para serrar os braços e as pernas e a cabeça, perturbando a casa de várias famílias de larvas no processo. Depois de encher a lata de lixo com alvejante e outros produtos químicos vis, ele submergiu os membros até que a carne ficasse retirada dos ossos. Isaac pescou os ossos do caldo ensopado do cadáver e os colocou numa mesa de trabalho. Então, na calada da noite, ele levou a lata de lixo para fora, jogou os restos podres nos esgotos de Londres, para ser levados embora para o porto. Durante os 3 dias seguintes, Jack Risonho assistiu com admiração enquanto um inspirado Isaac transformava a anatomia humana em uma grotesca abominação de poltrona. O fêmur foi feito nas pernas traseiras da cadeira, enquanto a tíbia, com seus pés ainda presos, é claro, foi feita nas pernas dianteiras da cadeira. Uma estrutura de madeira foi utilizada para a base e encosto da cadeira. Porém, a borda do encosto foi trabalhada utilizando a coluna vertebral. Os ossos dos braços foram usados como braços da cadeira e foram presos no lugar por algumas costelas. A carne, agora coriácea, foi costurada no assento e no encosto da cadeira, e o cabelo loiro dourado foi trançado em um forro para a base. Em cima dessa poltrona do inferno estava a caveira que uma vez pertenceu à garota que tinha os cabelos loiros dourados.
os olhos de Safira e o sorriso que poderia derreter corações. Isaac ficou bastante satisfeito com seu trabalho, e Jack Zonho também ficou impressionado com a profunda criatividade de seu antigo companheiro de brincadeiras. Depois daquela noite, Isaac nunca mais tocou em outra gota de álcool, pois agora possuía uma sede muito mais macabra. Nas semanas seguintes, Isaac fez várias melhorias em sua pequena oficina de horrores. Ele removeu o colchão da cama e colocou uma fileira de tábuas grossas de madeira em seu lugar. E então prendeu os braços e as pernas nos fundos e na lateral. E isso significaria que ele seria capaz de estender os seus convidados por um longo período, sem que eles tentassem qualquer tentativa rude de fuga. Isaac precisava de apenas uma coisa final antes de planejar outra festa grotesca. Ele trabalhou nele por uma semana inteira, esculpindo-o à mão em madeira. Depois que uma camada de tinta branca foi aplicada, a criação de Isaac estava completa. Era uma máscara de madeira, parecida com algo que alguém usaria em um baile de máscaras veneziano. Tinha uma testa franzida e um nariz comprido, parecido com um troll, e permitiria que ele infundisse medo nos corações de seus armados convidados. Com seu novo rosto completo e o quarto transformado em um maldito ninho de assassino, finalmente chegou a hora de Isaac Lee Grossman trazer para casa um novo companheiro de brincadeiras. Na noite seguinte, Jack Zonho viu o mascarado Isaac Grossman subir as escadas, carregando consigo um grande saco de estopa com seu mais novo convidado se contorcendo dentro dele. Ele despejou o saco em sua cama de tortura, e lá caiu um menino amarrado, amordaçado e muito assustado, provavelmente com apenas 5 ou 6 anos de idade. Isaac rapidamente desfez as amarras do menino e o segurou enquanto ele segurava suas mãos e pés na estrutura de aço da cama. Lágrimas escorriam sem parar pelo rostinho indefeso do menino, enquanto Isaac colocava suas ferramentas na bancada. Isaac voltou empunhando o alicate enferrujado e, sem perder tempo, deslizou a mandíbula inferior do alicate sob a unha do menino em seu dedo indicador direito e apertou-o com força. Os olhos da criança tremeram enquanto ele começou a murmurar através de sua mordaça, implorando para que Isaac deixá-lo ir. O menino gritou enquanto se contorcia em agonia nas tábuas de madeira. Seu dedo começou a jorrar sangue. Isaac então passou para o dedo médio do menino, segurando firme o prego com o alicate enferrujado. Mais uma vez ele puxou o alicate para trás, mas dessa vez o prego só rasgou pela metade. O menino gritou de dor enquanto seus dedos se contraíam e enchiam de sangue. Apertando o prego meio arrancado, Isaac deu outro puxão e a unha rasgou, mas não sem levar uma boa quantidade de tecido da pele com ela. Mesmo Isaac foi um pouco rejeitado por essa visão dolorosa. Ao contrário do espião Jack Zonho, que estava gargalhando de alegria com a ação perturbadora, enquanto observava de dentro de sua velha caixa empoeirada. Isaac voltou para a bancada e trocou o alicate por um grande martelo de ferro. Ele então foi até o pé da cama de tortura, onde, com uma mão, ele segurou a perna esquerda do menino. Ele levantou o martelo bem acima de sua cabeça, enquanto o menino chorava e implorava por misericórdia, através de sua mordaça suja. Então, com toda a força, Isaac bateu o martelo na rótula nua do menino. Quebrando o osso em cascalho, a criança convulsionou de dor, com gritos estridentes abafados através da mordaça de pano, amarrada firmemente em seu rosto. Enquanto a criança lutava com uma dor intensa, Isaac colocou o martelo na cama de madeira e voltou mais uma vez para a bancada, onde se equipou com uma faca longa e afiada. Sem demora, ele começou a gravar as palavras verme inútil no peito trêmulo da criança. Quando terminou, o menino estava quase inconsciente. Isaac se ajoelhou e sussurrou no ouvido do menino. Isso é o que acontece com crianças podres que fazem caretas para as pessoas. Os olhos da criança se encheram de lágrimas uma última vez, quando Isaac começou a esculpir a pele do rosto do menino. Mas, para a surpresa de Isaac, o menino ainda se agarrava à vida. A criança mutilada apenas olhou para o Isaac, com seus grandes olhos redondos que encheram o coração negro de Isaac com raiva e ódio.
Mesmo sem rosto, você ainda é um merda feio. Isaac falou enquanto pegava um martelo no pé da cama e começava a esmagar o crânio do pobre menino. Ele o esmagou várias vezes até que não era nada além de uma massa sangrenta de carne desmoronada, derramando sangue vermelho e espesso e escorrendo pedaços da sua massa cerebral. Do outro lado da sala, Jack risonho observou alegremente o grande finale, que correspondeu às suas expectativas maravilhosamente. O próximo convidado de Isaac foi uma velha cega que ele havia convidado para um chá. Ela levou quase 5 minutos para perceber que a cadeira em que estava sentada foi feita usando restos humanos, e mais 6 minutos para encontrar as escadas, apenas para cair se debatendo e gritando como uma maluca. Isaac decidiu acabar com a piada cruel com um simples furador de gelo em sua órbita ocular. Depois disso, ele trouxe uma garotinha a quem ele alimentou à força com cacos de vidro antes de usar o seu estômago como um saco de pancadas. Com o passar das semanas, mais e mais almas azaradas encontraram seu fim no sótão de Isaac Grossman. E à medida que a personalidade do louco Grossman se tornou mais uma sombria e sádica, a personalidade de Jack Zonho seguiu o exemplo, enquanto ele apodrecia dentro de sua caixa empoeirada. Até uma noite muito fria de dezembro. Os pregos enferrujados que seguravam a prateleira de bugigangas esquecidas finalmente cederam, e a coisa toda despencou no chão. Isaac ouviu o baque alto no andar de baixo e decidiu subir até o sótão para investigar. Ele atravessou o piso de madeira manchado de sangue do sótão, em direção à prateleira caída. Isaac afastou algumas bugigangas que quebraram no acidente, quando finalmente encontrou o Jack numa caixa, aquele da sua infância. Jack mal reconheceu a caixa velha e esfarrapada quando a pegou e soprou um pouco da poeira. Então, por alguma razão nostálgica, ele decidiu agarrar a manivela enferrujada da caixa e começou a girar. Um Pop Goes the Weasel horrivelmente desafinado ressoou da caixa velha e desgastada, e quando ele atingiu seu clímax, Isaac cantou junto o verso final: Pop Goes the Weasel. A parte superior da caixa se abriu, mas nada aconteceu. Estava vazio. Isaac esperava tanto, mas ele jogou a caixa velha no lixo com as outras bugigangas quebradas. Depois que a bagunça foi limpa, ele foi abrir a porta para voltar ao andar de baixo, mas estava emperrada. Isaac puxou com força, mas a porta não se moveu. Só então, ele ouviu a voz rouca mais horrível chamar ele. Um choque frio percorreu a espinha de Isaac e os cabelos de sua nuca se arrepiaram, enquanto ele se virava lentamente. Do outro lado da sala, perto da lata de lixo, estava o pesadelo Jack Zonho. Ele era completamente monocromático. Seu cabelo preto despenteado pendia em mechas retorcidas. Dentes afiados e irregulares decoravam seu sorriso torcido. E seus braços pendiam como uma boneca de pano, com seus dedos grotescamente longos quase raspando no chão. Então, com a voz rouca e arrepiante, o palhaço diabólico falou: Como é bom estar livre novamente. Como é bom finalmente ser livre. Você sentiu minha falta, Isaac? Isaac estava paralisado de medo. Mas eu pensei que você não fosse real. Imaginário. Isaac gaguejou. E Jack respondeu com uma gargalhada longa e horrível. Mas eu sou de verdade. Na verdade, eu esperei tanto tempo para esse dia finalmente chegar. Quando eu puder brincar com meu melhor amigo pra vida. Última vez. Antes que Isaac pudesse responder, os longos braços de Jack se estenderam pela sala e envolveram as pernas de Isaac. O palhaço retorcido começou a puxá-lo para mais perto, arrastando-o para sua própria cama de tortura. Enquanto as unhas de Isaac raspavam no chão, ignorando as restrições, Jack rapidamente pegou 4 pregos de ferro de 3 polegadas na bancada e os pressionou diretamente nas mãos e nos pés de Isaac, pregando-o na cama de tortura de madeira.
Isaac rosnou de dor enquanto ele gritava com seu captor. Foda-se, caralho, anormal nariz palhaço. Jack só riu, enquanto segurava com força a cabeça de Isaac no lugar, afirmando, se você não pode dizer algo legal, então não diz nada. Jack colocou seus dedos longos e tortos na boca de Isaac, segurando firmemente a sua língua e esticando-a o máximo que podia. O palhaço então voltou e pegou uma faca longa e afiada na mesa e lentamente começou a cortar a carne da língua de Isaac. Uma vez arremessado, a boca de Isaac começou a transbordar sangue. Jack respondeu empurrando um pequeno tubo de metal cilíndrico pela garganta de Isaac para atuar como um orifício temporário de respiração. Nesse ponto, Isaac já estava com muita dor e tinha os olhos fechados para evitar ver os horrores doentios que estavam sendo realizados com seu corpo. Ah, ora essa! Não tem graça se você não assistir, Jack Zoe disse brincando, mas Isaac manteve os olhos bem fechados. Jack Zoe suspirou. Faça como você quiser, então. Jack então abriu um dos olhos de Isaac à força. Ele esticou o braço para trás e tirou alguns anzóis pontudos e compridos da bancada de trabalho. Lentamente, Jack empurrou a ponta afiada do gancho através da pálpebra superior direito pela parte inferior da sobrancelha e para fora no topo, prendendo-a permanentemente. Então, ele tirou um segundo gancho, empurrando-o pela pálpebra inferior e prendendo-a na bochecha. Jack repetiu o processo para o outro olho, e em pouco tempo, uma série de ganchos de metal afiados garantiram que Isaac não perdesse nada da ação. Jack Zoe então pegou a mesma faca que ele usou para cortar a língua de Isaac e começou a se concentrar na remoção dos lábios dele. Parece que alguém não está usando fio dental regularmente. Jack Zoe gargalhou baixinho, enquanto ele estendeu a mão para trás e agarrou o martelo. Isaac tentou murmurar um tipo de implorar por misericórdia, mas apenas gemidos borbulhantes escaparam de sua garganta. Jack ergueu o martelo no ar e, com um sorriso torcido, ele bateu com força, emitindo um craque tão alto que o martelo de ferro quebrou os dentes de Isaac, como argila quebradiça. Jack largou o martelo e começou a uivar de tanto rir enquanto rasgava a camisa de Isaac. Pegando a faca mais afiada, Jack cortou direto no peito de Isaac até o estômago. Isaac gritou com uma dor aguda enquanto o monstro monocromático enfiou seus dedos miseráveis sobre a pele do peito de Isaac, descascando-a como se estivesse prestes a realizar sua horrível autópsia ao vivo. Primeiro, Jack começou a retirar os intestinos de Isaac da mesma maneira que um mágico tira uma série de panos coloridos do bolso. Então, depois de cortar um pequeno pedaço do intestino, Jack pressionou a extremidade contra os seus lábios negros e frios e começou a soprar o órgão. Uma vez inflado, ele torceu-o na forma de um poodle e com uma risada alta exclamou: "Eu também posso fazer girafas, Isaac!" Isaac permaneceu imóvel com a dor e choque, enquanto a criatura, que parecia um palhaço, gentilmente colocava um macabro balão animal ao lado da cabeça dele. Para o próximo truque, Jack Zoe enfiou a mão na cavidade estomacal aberta de Isaac e arrancou um de seus rins, segurando-o em sua mão. Jack virou-se para o amigo cativo e deu de ombros afirmando que rins realmente não são minha praia. Jogou o órgão para trás e Jack Zoe notou que Isaac estava começando a morrer. Já tá cansado, né? Ora, estamos quase no grande finale. Jack Zoe exclamou enquanto enfiava a mão na manga e tirava uma longa agulha de adrenalina. Isso deve animar você, certo? Jack gritou enquanto enfiava a agulha na retina de Isaac, injetando líquido em seu olho direito. Jack mexeu e torceu a agulha ainda mais no globo ocular de seu velho companheiro de brincadeiras, enquanto Isaac era puxado de volta à vida com a sensação de uma agulha afiada raspando a parte de trás de sua órbita ocular. Com uma risada sinistra, Jack arrancou a agulha, puxando o globo ocular com ela. O olho direito de Isaac agora pendia de sua órbita pelo pedúnculo do olho enquanto escorria pelo lado do seu rosto. Jack sorriu. Bom,
Agora que eu tenho toda a sua atenção, o palhaço insidioso então pegou seu dedo indicador longo e torto e fez um buraco no estômago de Zack. Jack abaixou a cabeça em direção à cavidade torácica aberta e abriu bem a boca. Em segundos, uma torrente de baratas imundas começou a rastejar para fora da garganta do palhaço, derramando-se sobre o peito aberto de Zack. Cada barata vil rastejou e empurrou seu caminho para a pequena abertura do estômago, enchendo-o de insetos nojentos que se contorciam. Quando seu estômago ficou inchado com insetos, as baratas começaram a correr pela garganta, espremendo-se para fora de sua boca e cavidade nasal. Zack estava a centímetros da morte quando seu captor se ajoelhou ao lado dele e falou em seu ouvido: "Foi uma explosão, garoto. Mas parece que o nosso tempo junto está acabando. Não tem necessidade de lágrimas, porque eu pretendo espalhar minha amizade para todas as crianças solitárias do mundo." E com isso dito, Jack risonho enfiou a mão no peito de Zack e arrancou seu coração ainda batendo. Enquanto a sua vida sangrava naquela fria cama de madeira, a vida de Isaac passou diante dos seus olhos. Ele viu a sua mãe, seu pai, o internato, suas vítimas. E o último pensamento que passou por sua mente foi daquele Natal muito especial em que ele acordou para encontrar a linda caixa de madeira esculpida à mão, que continha seu primeiro amigo. Há rumores de que, quando a polícia finalmente encontrou o cadáver podre e infestado de larvas de Isaac Grossman, semanas depois, na véspera de Natal, mesmo que seu rosto tivesse sido esmagado e dilacerado, ele parecia quase que feliz. Bom, pessoal, essa foi a terrível creepypasta da origem de Jeff Zone. Mas, pra gente continuar nosso show de horrores, que tal a gente ler a creepypasta oficial de Jack Zone? Bom, fica aí mais uma creepypasta de Snuff Bomb. A primeira, antes de a origem de Jack Zone, a creepypasta do nosso palhaço monocromático. Era um belo dia de verão. Meu filho, de 5 anos, James, estava brincando no quintal da nossa casa suburbana. James sempre foi um menino quieto, ele sempre brincava sozinho e ele nunca teve muitos amigos. Mas ele tem uma imaginação muito fértil. Eu estava na cozinha alimentando nosso cão Fido, quando eu vi uma conversa. James falava com alguém no quintal. Eu não tenho certeza com quem ele estava falando. Ele finalmente tinha um amigo? Cara, ser mãe solteira é difícil. Eu sempre tô de olho bem aberto em relação a James, então eu decidi ir pra fora ver como que ele tava. Quando eu cheguei no quintal, eu fiquei pouco confusa, porque James era a única pessoa lá. Ele tava falando sozinho? Cara, eu podia jurar que eu tinha ouvido outra voz. James, é hora de entrar. Eu chamei ele. James, é hora de entrar. Eu chamei ele. Ele entrou e sentou-se na mesa da cozinha. Era hora do almoço, então eu decidi fazer um sanduíche de peito de peru para ele. James, com quem você tava falando lá fora? Eu perguntei. Ah, mãe, eu tava brincando com meu novo amigo, ele disse sorrindo. Eu servi a ele um pouco de leite e continuei a sondar, como qualquer boa mãe faria. Bom, seu amigo tem nome? Por que você não convidou ele para almoçar com a gente? Eu perguntei. James me encarou por um momento antes de responder. O nome dele é Jack Risonho. Eu fiquei um pouco surpreso com o que ele disse. Mas que nome estranho. Como seu amigo parece? Eu perguntei um pouco confusa. Ele é um palhaço. Ele tem cabelos compridos e um grande nariz em forma de cone. Ele tem braços longos e calças largas com meias listradas. E ele sempre sorri. Percebi que meu filho estava falando de um amigo imaginário. Suponho que seja normal que crianças de sua idade tenham amigos imaginários. Especialmente quando ele não tem crianças reais para brincar. Provavelmente é só uma fase. O resto do dia passou como de costume. Estava começando a ficar tarde. Então eu coloquei James na cama e eu o aconcheguei. Dei um beijo e fiz a questão de acender a sua luz noturna antes de fechar a porta.
Eu estava muito cansada, então eu decidi ir para a cama um pouco depois. E eu tive um pesadelo horrível. Tava tudo escuro. Eu tava tipo num parque de diversões decadente. Eu tava com medo, correndo por um campo interminável de barracas vazias, brinquedos quebrados e cabanas de caça abandonadas. Todo lugar tinha uma aparência horrível. Tudo era preto e branco, com os bichos de pelúcias premiados todos pendurados com laços nas cabanas de jogo, todos com sorrisos doentios costurados em seu rosto. Parecia que o parque inteiro estava olhando para mim, embora não houvesse outra coisa viva à vista. Então, de repente, eu comecei a ouvir uma música tocando. Os sons de Pop Goes the Weasel sendo tocados em um squeeze box ecoaram pelo parque. Era hipnotizante. Segui sua melodia até a tenda do circo, quase em transe, incapaz de impedir que as minhas pernas avançassem. Estava escuro como breu. A única luz vinha de um único holofote brilhando no centro da grande tenda. All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. Mas a música parou logo antes do seu clímax. E de repente, as luzes se acenderam. A intensidade das luzes era praticamente cegante. Tudo que eu podia ver era uma pequena silhueta escura se arrastando em minha direção. Então apareceu outro, e outro, e outro. Havia dezenas deles, todos vindo em minha direção. Eu não conseguia me mexer, minhas pernas estavam congeladas. Tudo que eu podia fazer era observar as figuras assombradas se aproximando. Ao se aproximarem, eu pude ver. Eram crianças. Ao olhar para cada uma, eu notei que todos estavam horrivelmente desconfigurados e mutilados. Alguns tinham cortes por todo o corpo. Outros estavam gravemente queimados e outros estavam sem membros, até mesmo sem olhos. As crianças me envolveram, me arranharam, me arrastaram para o chão rasgando dentro de mim. Quando as crianças me despedaçavam e eu desaparecia, tudo que eu ouvia eram risadas horríveis, terríveis, malignas. Eu acordei na manhã seguinte suando frio. Depois de respirar fundo algumas vezes, eu olhei e vi que algumas das figuras de ação, action figures de Jamie, estavam posicionadas de frente para mim, em cima da mesa de cabeceira. Eu suspirei e James provavelmente tinha acordado cedo e colocado ali. Juntei os brinquedos e fiz meu caminho para o quarto de James. No entanto, quando eu abri a porta, ele ainda estava dormindo. Eu apenas dei de ombros e coloquei os brinquedos de volta em sua caixa de brinquedos, e fui para a sala de estar. Um pouco depois, James acordou e eu fiz seu café da manhã. Ele estava quieto e parecia um pouco grogue, talvez também não tivesse dormido bem. Eu decidi perguntar a ele sobre os brinquedos. James, querido, você colocou brinquedos no quarto da mamãe essa manhã? Seus olhos pararam para mim por um momento, então rapidamente olharam em volta para o seu cereal. Jack Zoe fez isso. Bom, eu revirei os meus olhos e respondi. Bom, então você diz pro Jack Zonho para manter os brinquedos no seu quarto. James assentiu e terminou seu café da manhã. Então decidi ir brincar no quintal. Fui relaxar na sala e devo ter cochilado porque eu acordei algumas horas depois. Merda, eu preciso ver James. Eu fiquei um pouco preocupada, já que se passaram mais de 2 horas que eu não vi ele. Saí pro quintal, mas James não estava lá. Eu estava ficando nervosa, então eu chamei ele. James, onde você tá? Só então eu ouvi uma risada vindo do jardim da frente. Eu corri pelo portão ao redor da frente da casa e James estava sentado na calçada. Eu dei um suspiro aliviado e caminhei até ele. James, quantas vezes eu disse pra você ficar na parte de trás? James, o que você tá comendo? Ele olhou pra mim e em seguida enfiou a mão no bolso e tirou uma mão cheia de doces de todas as cores. Isso me deixou muito nervosa. James, quem te deu esses doces? Mas ele só olhou pra mim sem falar nada. James, por favor, diga à mamãe aonde você conseguiu esses doces. Ele abaixou a cabeça e disse... Jack Zonho deu pra mim, mamãe. Meu coração afundou e eu me ajoelhei para olhá-lo nos olhos.
James, eu já tive o suficiente dessa maldita coisa do Jack Zonho. Ele não é real. Agora essa situação tá muito séria e eu preciso saber quem te deu esse doce. Eu podia ver os olhos do meu filho lacrimejarem. Mas mamãe, foi o Jack Zonho que me deu o doce. Eu fechei os olhos e respirei fundo. James nunca mentiu pra mim, mas o que ele tá me dizendo era impossível. Eu fiz ele cuspir o doce e joguei o resto fora. James parece estar bem agora, mas talvez eu tenha exagerado depois de tudo. Ele poderia ter pego esse doce do Tom e da Linda na casa ao lado, ou do Sr. Walker na rua. De qualquer forma, eu vou ter que ficar mais de olho no James. Essa noite eu coloquei James na cama, como de costume, e decidi ir pra cama mais cedo. De repente eu fui acordado por um estrondo vindo da cozinha. Pulei da cama e desci correndo as escadas. Quando eu cheguei na cozinha, fiquei horrorizada. Tudo sobre os balcões tinham sido jogados no chão, e nosso cachorro Fido estava pendurado, morto, na luminária. Seu estômago foi aberto e recheado com doces, do mesmo tipo que James estava comendo mais cedo naquele dia. Meu choque foi rapidamente quebrado por um grito agudo vindo do quarto de James, seguido por estrondos altos. Rapidamente peguei uma faca na gaveta e subi as escadas com muita velocidade, que só uma mãe cujo filho está em perigo poderia ter. Entrei pela porta, acendi as luzes e tudo no quarto estava derrubado e jogado no chão. E meu filho estava na cama chorando e tremendo, uma poça de urina manchando os lençóis. Peguei James e corri para fora de casa e fui para casa de Tom e de Linda. Felizmente eles estavam acordados. Eles me deixaram usar o telefone deles e eu chamei a polícia. Não demorou muito para que eles chegassem e eu expliquei o que tinha acontecido. Eles me olharam como se eu fosse louca. Eles revistaram a casa, mas tudo que encontraram foi o cachorro morto e 2 quartos destruídos. O policial me disse que alguém provavelmente havia entrado na casa e feito isso, antes de fugir rapidamente quando ouviu-os subindo as escadas. Eu sabia que não era verdade. Todas as portas estavam trancadas e nenhuma das janelas estavam abertas. O que quer que estivesse na minha casa não tinha vindo de fora. Eles me olharam como se eu fosse louca. No dia seguinte, James ficou dentro da casa. Eu não queria que ele saísse da minha vista. Entrei na garagem e encontrei seu velho monitor de bebê e eu o instalei em seu quarto. Se alguma coisa acontecer essa noite, eu vou ser capaz de ouvir. Fui até a cozinha, peguei a maior faca na gaveta e coloquei na mesa de cabeceira. Amigo imaginário ou não, eu não vou deixar que nada machuque meu garotinho. Logo a noite chegou. Eu coloquei James na cama e ele estava com medo. Mas eu prometi a ele que não deixaria nada acontecer. Eu aconcheguei, dei um beijo e acendi a luz noturna. Antes de fechar a porta, eu sussurrei para ele: "Boa noite, James. Mamãe te ama." Tentei ficar acordado o máximo que eu pude, mas depois de algumas horas eu senti que eu estava adormecendo. Meu bebê estaria seguro durante a noite e eu precisava dormir. Assim que eu deitei minha cabeça no travesseiro, eu ouvi um barulho suave vindo da babá eletrônica que eu tinha colocado na minha mesa de cabeceira. A princípio parecia uma interferência, do tipo que um rádio faria. Então se transformou em um gemido suave. James estava dormindo? Então eu ouvi a risada do meu pesadelo. Aquela risada horrível. Eu saltei da cama e peguei a faca debaixo do meu travesseiro. Corri para o quarto de James e abri a porta com um rangido. Tateei o interruptor de luz, mas não acendia. Dei um passo e pude sentir um líquido quente e espesso nos meus pés. De repente, a luz noturna de James acendeu e eu pude ver o horror absoluto na minha frente. O corpo de James estava pregado na parede, as unhas perfuradas nas suas mãos e pés. Seu peito foi aberto e seus órgãos pendurados no chão. Seus olhos e língua foram removidos junto com a maioria de seus dentes. Eu estava enojada. Eu mal podia acreditar que esse era o meu bebê. Então eu ouvi novamente o suave gemido desesperado. James ainda estava vivo. Meu bebê, meu pobre bebê. Com tanta dor, tentando se agarrar à vida, eu atravessei o quarto correndo e vomitei no chão. Mas meu enjoo foi interrompido por uma gargalhada horrível vindo de trás de mim. Eu me virei enquanto ainda limpava a bile da minha boca. Então, das sombras, emergiu o demônio responsável por todo esse horror.
Jack Risonho. Sua pele branca, fantasmagórica e cabelo preto emaranhado pendia até os ombros. Ele tinha os olhos brancos penetrantes cercados por anéis pretos escuros. Seu sorriso torcido revelou uma fileira de dentes afiados e irregulares. E sua pele não parecia pele, quase parecia borracha ou plástico. Ele usava uma roupa de palhaço irregular, preta e branca com mangas listradas e meias. Seu próprio corpo era grotesco, seus longos braços pendurados abaixo da cintura, e a maneira como ele estava se posicionado o fazia parecer quase sem ossos, com uma boneca de pano. Ele soltou uma risada doentia como se quisesse me deixar saber que ele estava satisfeito com a minha reação ao seu trabalho. E então ele se virou lentamente na frente de James e começou a rir ainda mais com a visão horrível que ele apresentou. Isso foi o suficiente para me sacudir do meu terror e eu rebati. Se afasta dele, seu bastardo! Corri para o monstro levantando a faca acima da minha cabeça e o apunhalei. Mas assim que a faca o tocou, ele desapareceu em uma nuvem de fumaça preta. A faca passou direto através dele e empalou James, que ainda tinha o coração batendo, esparramando sangue quente por toda a minha cara. Não, o que eu fiz? O meu bebê? Eu matei o meu bebê! Imediatamente caí de joelhos e eu pude ouvir as sirenes ao longe ficando mais altas. Meu menino, meu doce menino. Eu prometi que a mamãe ia te proteger, mas eu falhei. James, me desculpa. Eu sinto muito. A polícia logo chegou para me encontrar na frente do meu filho, ainda empunhando a faca coberta de sangue. O julgamento foi curto, insanidade. Eu fui colocada na casa Firopoulos para criminosos insanos, onde eu tive nos últimos 2 meses. Não é tão ruim aqui. A única razão pela qual eu estou acordada agora é porque alguém está tocando o Pop Goes the Weasel do lado de fora da minha janela. Eu vou falar com os enfermeiros sobre isso pela manhã. Pessoal. Nossa, Jack Risonho é uma creepypasta muito boa, pesadíssima e clássica, cereja do bolo. Eu não vou me alongar muito nos comentários. Dá pra perceber que como o Jack era realmente uma parte de Isaac, e como o Isaac foi saindo de ser um doce menino e se transformou num serial killer, Jack Risonho se transformou junto com ele, né? Ele também virou um serial killer que jurou matar todas as crianças sozinhas, né? E o que aconteceu com o pobre Jamie. Infelizmente a gente não tem a visão do James para saber como ele encontrou a caixa, o Jack in the Box, né? O Jack na caixa. Como apareceu para ele, como se surgiu como surgiu para Isaac, tipo, só apareceu no pé da cama. Mas a cena do cachorro recheado de doce e a mãe meio que matando o filho, entre aspas, né? Porque o Jack tava na frente, ele sumiu. E cara, essa musiquinha Pop Goes the Weasel, que é macabra demais. Macabra. Tipo, é uma música infantil que com esse toquinho de horror da creepypasta faz ela ser bizarra, né? Não precisa de muito pra transformar a música infantil em bizarrice. Fora que se você pegar a letra também, né? Poxa, tem tanta música infantil que a letra é bizarra, né? Tirei o pau no gato, tô. Vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado por ter escutado o episódio até o final. Escutado as 2 creepypastas. Lembra de seguir a gente nas nossas redes sociais. Isso ajuda a crescer a nossa seita. Espalhe a palavra do terror para todo mundo que você conhece. Certinho? Então, cuidado nas esquinas e tchau!